Bem-vindo, Pedro. Tudo Tudo bem? bom, Dri? Tudo bom, Renato? Como vão? Salve, salve, Pedro. Você falando em aquecimento global, isso é com o Globo aí atrás de você, ó. E com o Freud para tratar dele ali. Falando nisso, vou começar antes de falar da decisão do TOEFL de ontem. Tem vários assuntos aqui para a gente conversar, mas a gente acabou de exibir um vídeo de um golpista do 8 de janeiro, recém-libertado, passou 120 dias na Papuda, e ele gravou um vídeo ameaçando novamente os ministros do Supremo, chamando de vagabundos, dizendo me prendam novamente. Assim, agentes do PCC. Mandam os agentes do PCC me prender. O cara passou 120 dias e não aprendeu nada, Pedro. O que faz com um sujeito desse? Põe mais uns 1.200. Eu não vi, né? Mostrar o vídeo aí pro Pedro. Guilherme, passa o vídeo novamente pra gente. Deixa eu ver se eu... Por favor. Que me prenda novamente. Não estou com medo. Para mim é indiferente estar aqui ou lá dentro. Mas eu jamais vou me curvar a vocês, bandidos, que têm o poder da caneta na mão. Porém, são bandidos. Alexandre de Moraes, Rosa Weber, todos vocês aí são bandidos, vagabundos. Não vou me curvar a vocês. Quer me prender? Pode prender. Manda o PCC, que vocês apoiam e abraçam os parça de vocês, me pegarem. Porque medo de morrer também eu não tenho. Eu estou aqui para servir o meu país. Nem que seja com a vida. Pode mandar vir para cima de mim. Essa bosta disso aqui que eu tenho, o mínimo que eu tenho, não significa mais nada para mim. Porque se vocês me tiraram tudo que eu tinha de mais digno e de mais precioso, que é a minha dignidade. Hoje eu não tenho prazer de comer, eu não tenho prazer de tomar banho e passar um perfume, eu não tenho libido sexual, eu não tenho desejo hoje nem de orar, infelizmente. Então para mim é indiferente vocês mandarem matar, vocês mandarem prender, só que vocês não vão me calar. Bandidos, criminosos, canalhas, corruptos. Vai chegar a hora de vocês. Pedro. Sob o ponto de vista analítico, interessante como ele relaciona, né, libido e coração, né? Tem um elemento interessante aí. Mas sob o ponto de vista jurídico, o pior é quando ele fala... Quer dizer, quando ele relaciona o PCC, chama de vagabundos, tal, isso são crimes que ele está aparentemente cometendo, precisa apurar. Crimes de ofensa pessoal, de injúria, de difamação, etc. Quando ele chega e fala, a hora de vocês vai chegar, aí pode ser que ele esteja cruzando para um outro ambiente, que é o ambiente mais grave de um crime contra a democracia. Um crime contra o exercício de um poder de Estado, onde ele evoca violência para reagir ao legítimo exercício de um poder de Estado. Essa evocação de violência tem nomes específicos no campo do direito penal, mas é atividade criminosa já mais grave, né? Isso precisa ser apurado, evidentemente. Se eu fosse advogado dele, falaria para ele não ter falado isso nunca, né? Porque é evidente que agravou muito a situação dele, né? Depois a turma reclama de tomar pena grave, né? E eu fico impressionado como está tendo reação negativa em alguns setores da sociedade, mesmo alguns setores progressistas, a essas penas que foram atribuídas aos primeiros golpistas aí. Eu não sou criminalista, não vou ficar aqui discutindo dosimetria. Tenho algumas opiniões. Mas estou até soltando um artigo agora na Folha, esse fim de semana, onde eu defendo não a dosimetria X ou Y, se é 17 ou se é 12, mas eu falo que tem que aplicar penas graves, né? Nós não estamos falando em prisão preventiva. Nós não estamos falando em abuso do poder de Estado. É sempre que a gente falou aqui, Renato, Rodrigo. Devido processo legal, com direito à ampla defesa, os advogados foram lá, falaram montoeira de besteira, ofenderam o ministro,
fizeram o que quiseram, pronto, defenderam do jeito que quiseram, fez tal. No final, cometeram o crime, está abundantemente provado, e o crime é muito grave. Né? Aí vem nego fazendo comparação com os Estados Unidos. Esperem as penas dos Estados Unidos daqueles que estão envolvidos em crimes de sedição e revolta. Né? Vocês vão ver o tamanho das penas, é 20 anos no mínimo. Né? Segundo, não dá para comparar um país com outro. Nós temos um problema de golpe constante. Terceiro, o caso do Capitólio foi muito menos do que o que houve no Brasil. Né? No Brasil foram invadidos os 3 poderes e destruídos, os 3 poderes da República. Né? Então, não há como justificar uma pena leve. Querer tratar, como alguns estão fazendo, como crime como 2 ministros, inclusive, mero crime de lesão ao patrimônio, desculpe, é esvaziar o sentido da Lei de Defesa da Democracia. É evidente que um golpe de Estado, desculpe, a argumentação do ministro... Nossa, fugiu. O nomeado pelo Bolsonaro. Cássio com K. Cássio Nunes. Cássio com K. A argumentação do ministro Cássio é primária. É evidente que se tiver tanque na rua, etc. e tal, não tem mais o que fazer. Ninguém vai ser punido porque você reverteu o regime, você instaurou um novo regime, você fez um golpe de Estado. Golpe de Estado só é possível de se punir materialmente na tentativa. E veja, na Alemanha acabou de ser preso uma série de pessoas por esse tipo de conduta, de atentado contra a Constituição, porque estavam se reunindo para discutir eventual. No caso do Brasil, quebraram, tem tudo filmado, planejaram, ônibus levou gente para lá do Brasil inteiro, entraram nos poderes, quebraram, evocando a presença de militar há meses na frente dos quartéis. Se estivesse na Alemanha, já estava tudo preso desde a hora que foi para frente dos quartéis. Quer dizer, não tem... vamos parar com isso, quer dizer, que papo estranho, é que aqui no Brasil se quer normalizar o autoritarismo de extrema-direita, essa que é a realidade, como algo mais ameno, algo que, né? O movimento social aí de professor quebra uma janela, mete borrachada em todo mundo, prende, arrebenta. Ou seja, agora um sujeito vai fazer esse tipo de atrocidade política e não quer que punam. É evidente que o crime é de golpe de Estado e tem que punir mesmo, porque a tentativa é muito evidente. Não, se isso não for tentativa de golpe de Estado, nada é no mundo. É você esvaziar totalmente o sentido da lei aprovada. Era para ser punido, a reunião que planejasse isso já é crime. E já é para ser punido como tentativa de golpe. A reunião para planejar. Agora não ficaram na reunião. Operacionalizaram materialmente, arrecadaram dinheiro, contrataram o ônibus, levaram as pessoas, invadiram o Congresso, invadiram o Palácio do Planalto, invadiram o Supremo, quebraram tudo, evocando a presença de militares, depois de ter passado meses na frente dos quartéis. Por quê? Por que não foram para a frente de uma igreja ou na frente do executivo? Foram na frente dos quartéis que estavam evocando um golpe militar. Então é evidente que tem todo um iter aí que está sobejamente comprovado. O devido processo legal foi observado. O direito de defesa foi amplo. Mas a competência do Supremo... Está dito, inclusive, expressamente no regimento do Supremo, quando o crime for cometido no interior do Supremo, a competência do Supremo. O Supremo foi quebrado. Mas aí, quando eles quebraram o Executivo e o Legislativo, a competência do Supremo, nesses casos, porque foi do mesmo iter fático. Não há dúvida da competência do Supremo. É contempt of court muito evidente. O tribunal foi quebrado, invadido, o crime foi realizado na sede do Supremo. E dentro do Supremo, devido ao processo legal, defesa, quando não teve advogado, a defensoria atuou brilhantemente. Aí tem gente que fala, mas a sustentação oral foi muito política, ideológica, deveria considerar indefensável. Não, a defesa não é só sustentação oral. É um erro isso. A sustentação oral é o momento da defesa, e que se o advogado quer fazer uma defesa mais ideológica, mais política, pode. Foi feito de forma agressiva. Né? Como disse muito bem a ministra Carmen, estamos numa democracia que tolerou esse tipo de agressividade sem problema nenhum. E depois vem a condenação, porque cometeram um crime grave cuja materialidade e cuja autoria está mais do que provada.
E essa pena não pode ser pequena. Ah, mas o crime de golpe de Estado absorve o crime de agressão. Sim, absorve. Acho que talvez tenha havido aí um equívoco, né? Mas também a ponderação das penas não foi feita pelo máximo, nem perto do máximo. Pena mínima é 4 anos, pena máxima é 12. Um foi atribuído 6 anos, outro 5. Não está atribuindo pena máxima. Agora, óbvio, quando a gente chegar nos mandantes, tem que atribuir algo próximo ao máximo. Porque foi grave o que houve. E não dá para ficar esperando a reincidência para aplicar a pena próxima ao máximo nesse tipo de crime, né? Então, na realidade, a pena está bem razoável, me parece, em princípio. Agora, óbvio que tem que fazer aí. Talvez seja uma pena menor se fizer os cálculos, né? Tem outra pessoa que não houve associação criminosa, porque se o crime foi de bando, não tem como ter associação criminosa. Desculpe, foi um grande criminalista que falou isso, que eu respeito imensamente. Mas ele não sabe que é uma revolução. Uma revolução é uma organização com hierarquia, com estrutura, que provoca um movimento de massa. O crime de revolta no mundo anglo-saxão é isso. O que houve foi isso, foi uma revolta. Uma estrutura organizacional com hierarquia, com financiador, com quem pensa, com quem planeja, que promove o movimento de massa. Deve responder aquele que participou do movimento de massa, porque foi executor, deve responder quem planejou. Mas que houve associação criminosa, houve, desculpe. Houve sim e tem que apenar, né? Também houve crime de lesão ao patrimônio público, além do crime contra a democracia, de golpe de Estado. Quer dizer, somando tudo isso aí em penas médias, dá sim cadeia. Não sei se é 17 anos, isso pode se discutir, mas que tem que dar cadeia, tem que dar cadeia. Nós não estamos brincando. No Brasil, a título de defender o que parece ser defesa de uma moderação, de garantismo, o que está se fazendo é defender uma tradicional forma reacionária do Brasil resolver suas crises humanitárias e democráticas. O fim do escravismo, como é que foi resolvida a questão? Traficante de escravo foi preso? Não. Escravo foi indenizado? A proposta de André Rebouças, que era realizar a reforma agrária através dos escravos? Não. Foram os donos de escravos que foram indenizados. Pega o fim da ditadura getulista, pega o fim da ditadura militar. Corretamente, as pessoas perseguidas, exiladas, famílias de torturados e sumidos, etc., foram indenizados. Mas algum torturador foi punido? Foram identificados os procuradores em processos judiciais legítimos? Não. É sempre assim. A gente equaciona as crises advindas de crises humanitárias ou democráticas, resolvendo o problema privado, mas não resolvendo o problema público. Essa é a primeira vez na história que nós temos uma grave crise humanitária, começa lá na pandemia, e uma grave crise democrática resolvida de forma pública, identificando e punindo quem agiu contra a democracia, quem agiu contra os direitos humanos. E quem defende os direitos humanos tem que defender o sistema que está posto, e a democracia, porque é a melhor forma de garantir direitos humanos para todos. Não pode usar o argumento do direito de um para querer destruir o sistema de garantia de direitos como um todo. Eu sempre fui um cara aqui que já enfrentei muito debate no interior da esquerda, você sabe disso, Renato, críticas severas e tal, inclusive por defender libertação de ex-ministro do Bolsonaro preso, que eu fiz isso na Folha. Então eu sou um cara que tem um compromisso de vida com os direitos. E posso aqui dizer, quem hoje quer reduzir a severidade das penas a título de defesa dos direitos, na realidade está indo contra os direitos. Está usando um discurso que tem a aparência de ser a favor do direito de um para tentar destruir os direitos de todos, o sistema de garantias como um todo. Não estou aqui defendendo a dosimetria que o Supremo fez, mas eu estou defendendo que a dosimetria que seja feita tem que ser com penas graves, porque é isso que a lei determina. E essa pena grave tem que implicar em reclusão, em regime fechado. Mesmo porque participou ali. Precisa acabar essa irresponsabilidade no Brasil. Em países da Europa, a mera reunião já geraria penas graves. Aqui no Brasil nós tivemos a reunião, a preparação, a obtenção dos recursos e do financiamento, a contratação do ônibus e lanches, estrutura de transporte, o deslocamento até Brasília e a destruição dos poderes de Estado, num processo político que já vinha há meses na frente dos quartéis pedindo a intervenção militar.
As gravações feitas pelos próprios manifestantes mostram orgulho e está solicitando aos militares que dessem um golpe de Estado. Isso é crime de golpe de Estado. Por quê? Porque não existe crime de golpe realizado, só existe crime de golpe tentado. E se isso não for tentativa, tentativa é um conceito jurídico, então, que não existe. Porque, pelo amor de Deus, se uma reunião deve ser punida, imagine o sujeito fazer o que fizeram. Não há a menor dúvida que se trata de crime grave contra a democracia. Não há a menor dúvida que se trata de associação criminosa. Não há a menor dúvida que se trata de crime de lesão ao patrimônio público, até porque a lei fala, deve punir o crime de golpe de Estado sem prejuízo de punir a violência que lhe vem agregada. Então tem que punir também o dano ao patrimônio público. E os ferimentos que ocasionou e todo o resto, de caso a caso. É muito triste ver gente que é do campo de esquerda, como você disse, normalizando esse tipo de ação e, às vezes, dizendo porque isso vai se voltar contra a gente. Porque, então, assume, né, um tipo de possibilidade de lutar contra a democracia. E aí, meu caro, se você quer assumir esse risco, assuma. Mas a democracia tem que ter instrumentos de defesa que estão baseados na legislação de cada país, que se diz democrático. Tem que tentar. Há um déficit cognitivo, inclusive por advogados e grandes juristas, quando falam isso, que não conhecem a história da defesa da democracia no século XX, no século XXI. Se você pegar Karl Loewenstein, um grande constitucionalista, ou pegar Balladore e Parieri, que é outro grande constitucionalista italiano e liberais, eles defendiam o uso do que a gente pode chamar de estado de exceção, sem esse nome, mas nesse mesmo sentido, ou seja, a suspensão dos direitos da Constituição pelo Executivo quando atacado pelo nazifascismo na ocasião. Ou seja, e vários autores fizeram isso. A Alemanha usou muitas vezes o estado de exceção do artigo 48 para tentar se defender dos ataques de extrema-direita, até que sucumbiu. E sucumbiu exatamente no dia que fragilizou, no caso Prússia versus Reich. Ali começa a fragilização do judiciário alemão, aceitando as práticas nazistas. Então, nós saímos dessa situação onde a forma de defesa da democracia era encarada como suspensão da Constituição e dos direitos, algo autoritário. O Karl Loewenstein chama de democracia autoritária. Pois nós, no pós-guerra, criamos novos mecanismos. Não mecanismos de estado de exceção, mecanismos de legalidade extraordinária. Nós criamos um conceito, os alemães chamam de democracia defensiva, que no Brasil é tímida. É tímida. Na Alemanha não existe só lei de defesa da Constituição da democracia. Existe uma polícia federal só para isso. Só para fiscalizar, acompanhar grupos extremistas e na hora que eles ameaçam desbordar para a violência, vai e prende, pega, atua. Né? Ou seja, a democracia tem que ter seus mecanismos de defesa. Né? Tem que ter seus mecanismos de defesa. O que não pode ser é abuso. O que não pode haver é abuso. Prisão preventiva banalizada, isso não pode haver. Mecanismos de delação premiada obtida através de tortura psíquica. Esse tipo de coisa é inaceitável. Mas o que houve agora, devido ao processo legal, com direito de defesa, com direito de prova farta e abundante no processo, do cometimento dos crimes, materialidade e autoria fartamente comprovada, inclusive por filmagens produzidas pelo próprio autor, pelo próprio réu. Gente, e a decisão é final, depois do devido processo legal. Tem que punir. Tem que punir, é o mínimo. É o mínimo que nós temos que fazer. Então, eu que sempre fui crítico a aprisionamento, sempre fui crítico ao uso abusivo de... Quem conhece minha história sabe disso, quem me acompanha aqui sabe disso. Quantas vezes na própria esquerda quebrei o pau pra cacete por causa disso. Né? Fui muito criticado. Agora não. Houve devido processo legal, houve defesa, as penas foram atribuídas dentro de um certo padrão de razoabilidade, não há dúvida da legitimidade do que está sendo feito pelo Supremo. Tem que punir, desde o pequeno executor até o grande. E tem que parar também a esquerda com esse discursinho de puniu com muita severidade o executor, vai liberar o planejador. Tem que exigir que o planejador e financiador seja punido com mais severidade. E é possível
porque as penas atribuídas nesse caso e não foram tão severas quanto estão falando. Crime de golpe de Estado é entre 4... agora nem lembro, acho que é 4 e 12 anos. Né? Foi atribuído 6. O financiador tem que ser atribuído 8, 9, 10. Quer dizer, tem espaço para punir com mais severidade, sim. E deve punir. Agora, o cara que foi lá quebrar também não pode ficar assim achando que é um coitadinho. Não é coitadinho, não. É gente articulada. Olha o que esse menino acabou de falar, que saiu de 120 dias de prisão. Olha o que ele falou. Olha o que ele falou depois de 120 dias preso por ter tentado. Continua querendo atentar contra a democracia. Continua querendo o golpe de Estado. Sim, quer dizer, então não dá para tratar essa gente como se fossem gente normal, não é? Cometeram um crime grave. Tem que ser punidos. A gente tem que resolver essa crise humanitária e democrática de forma pública. Deixar de jogar as questões públicas de crises humanitárias no Brasil para debaixo do tapete, romper com a tradição escravista, que desde lá vem se jogando crises humanitárias para debaixo do tapete no sentido público, sempre equacionando pelo privado. Como fizemos na ditadura, resolve, indeniza as pessoas, mas ninguém vai preso, os algozes não são identificados, a história passa, e hoje o Erasmo Dias é homenageado com o nome de rua. Né? Precisamos romper com isso, não é assim que se constrói uma democracia verdadeira. Né? E o Supremo está dando uma aula, está agindo num momento extremamente importante, criando a jurisprudência da defesa da democracia no Brasil e criando da forma correta. Sem entrar aqui, eu não vou entrar aqui em debater dosagem de pena, isso não é minha área. Mas eu estou dizendo, não dá para ficar dando peninha, não dá para passar a mão na cabeça em quem cometeu esses crimes graves. A lei prevê penas graves e elas têm que ser aplicadas. É a aplicação da lei, não é perseguição, não é vingança, é a aplicação da lei. Realização do valor mais básico e essencial do Estado de Direito. Não, e sabe o que é assustador? Que esse patriota capixaba está convocando as pessoas a protestos no dia 12 de outubro. Não só ele, vários extremistas aí. Então assim, eu acho que a polícia do Distrito Federal, todo mundo vai ter que ficar atento, porque eles são tão malucos que podem querer fazer uma nova tentativa de golpe no dia 12. A questão é, um cara que saiu agora da Papuda, com todos os crimes que possa ter cometido, que deve estar próximo do novo julgamento, pode convocar manifestação, Pedro? Pode, desde que mantenha essa manifestação dentro de certos limites razoáveis, o que não está acontecendo. Nós não somos ingênuos. Nós sabemos que essa manifestação convocada tem uma finalidade golpista. Né? Esses caras estão avançando, eles não estão recuando, uma parte deles, pelo menos. Precisam ser punidos. Isso mostra o quanto é legítima a punição que o Supremo está dando, o quanto tem que punir mesmo, sem sair fora dos quadrantes dos direitos humanos, do devido processo legal, sem ficar adiantando pena, sem ficar prendendo preventivamente de forma banal. Né? Mas tem que fazer. Essa convocação, se disso aí gerar atos violentos, vai demonstrar mais uma vez que tem que manter preso preventivamente mesmo, porque repete, quebra de novo. Né? Não tem jeito. Né? Então, esse tipo de conduta tem que ser acompanhada. Né? Talvez o governo está querendo agora aprovar uma lei, parece que aumentando as penas. Eu não gostei de alguns trechos dessa lei, acho que inclusive faltou debate, o governo tinha que debater conosco essas questões. Mas uma coisa que podia ser pensada é na construção de uma unidade da Polícia Federal só para isso, especializada nisso. Não precisa romper com a Polícia Federal, mantém mas uma unidade só para isso, só para acompanhar extremismos. Isso tem na Alemanha, funciona. Né? Mas nos Estados Unidos, gente, é uma democracia que está virando uma teocracia. Há um monte de lei aprovada agora nos estados, retirando o direito do LGBT, tratando com homofobia dentro das escolas. É um país atrasado, nós não podemos ter como referência. Não, imagina, ontem estava na comissão, na Câmara, discutindo casamento homoafetivo, uma questão que já foi, inclusive, né, o Supremo já julgou, ele é muito atrás. Se deixar, nós vamos não só romper com a democracia, nós vamos trazer para o Brasil uma teocracia. Né? É aquela série de TV que fala das amas, como é que é?
Ai, não lembro, não sei. Pessoal, alguém aí do grupo deve lembrar. É o nosso chat inteligente aqui, galera. Que uma série de TV que mostra isso, quer dizer, há uma revolução, sabe o que é? Uma distopia, né? Mas há uma revolução nos Estados Unidos, onde eles estabelecem uma teocracia lá, né? Isso parecia uma bobagem quando saiu. Hoje a gente olha... acho que é Handmaid's Tale. A tendência é evidente. Handmaid's Tale. Isso mesmo. Os Estados Unidos é uma tendência evidente. Assim, o movimento de direita lá tem um caráter teocrático. Né? Aqui no Brasil também está cada vez mais com caráter teocrático. Né? Você vê como esse menino, analiticamente falando, psicanaliticamente falando, ele relaciona libido com oração. Olha essa relação direta. Então, libido é uma energia que é muito mais do que meramente sexual. Ela tem a ver com a energia de vida, de pulsão, de existência. Né? E ele relaciona isso com oração, quer dizer, a oração não é o momento de encontro com Deus, é o momento da ação no mundo, o momento da ação política. Né? Então, é complicado. Isso só revela uma postura extremamente teocrática, que é o que de mais racionário pode haver no mundo. Não tem nada mais racionário que isso. Né? Então, nós temos que ter consciência do com que a gente está lutando. Nós estamos lutando contra uma forma extremamente primitiva e atrasada de proposta política que, se chegar ao poder para valer, só vai causar tragédia. A história mostra isso. Ô, Pedro, mudando um pouco de assunto, queria falar um pouco sobre o caso Apio, né, que você é um dos advogados de defesa. E ontem, eu não sei se você viu, acho que eu até te mandei uma matéria do Henrique Rodrigues, mostrando que a gente conseguiu um servidor lá da 13ª Vara, que trabalhou na 13ª Vara, trabalhou já em alguns espaços jurisdicionais lá do Paraná, contando de uma pessoa lá que seria o caixa preto do Moro, e teve essa mudança a partir agora da decisão do Toffoli. Você acha que esses fatos novos, né, podem começar a mostrar de forma bem clara, quer dizer, que o Apio só foi tirado da 13ª Vara porque tem muita coisa a ser investigada ali, a vir a público, e que não há interesse nenhum que isso aconteça? Mas não tenho a menor dúvida disso. Desde o começo eu tenho denunciado isso. Ele não foi retirado do cargo, ele não foi afastado do cargo por causa do motivo alegado, porque até é um motivo falso. Tem uma perícia da PF. Nós juntamos uma perícia do maior especialista da Universidade de São Carlos, desmontando a perícia da PF. Desmontando. Mostrando como ela é fraudulenta, no sentido dela não ter conteúdo, não ter rigidez de conteúdo. Né? Então, primeiro, é falsa acusação. Segundo, que se fosse verdadeira, jamais poderia gerar o afastamento dele. Nós estamos num país que o juiz se corrompe, aí não acontece nada, quando muito é aposentado, que é isso aí. Né? Então, é evidente que tem algo errado nisso. A razão real é porque o Apio ajuda de acordo com a lei. Eu li as decisões dele. Ajuda de acordo com a lei. Tacla Duran vem ao cidadão. Traz para ele denúncias graves de corrupção, de extorsão, de agentes do Judiciário e do Ministério Público. Né? O que ele faz? Ele toma termo. O que é tomar termo? Ouve o cara, passa o depoimento dele por escrito, o cara assina, ele manda apurar. É o que a lei manda fazer. É o que a lei manda fazer. É dever dele fazer isso. Não fizeram porque estavam descumprindo o seu dever. O TRF4 deveria investigar quem não fez isso e não quem fez. É uma inversão absoluta dos valores legais. Né? Há um comprometimento forte da justiça no sul do país, da justiça federal no sul do país, com a Lava Jato, com envolvimentos que nós não sabemos a exata extensão. A adesão do ministro Toffoli agora torna isso claro. Torna isso claro. Tem gente ali envolvida em assuntos que aparentemente são criminosos, né? Condutas que têm uma aparência de crime. Precisa ser apurado isso. Né? E o Apio foi afastado exatamente para evitar que isso fosse objeto de apuração. Todas essas questões que essa correição do CNJ trouxe agora, o Apio já havia iniciado a apuração, inclusive do desvio dos recursos que trata a correição.
né? Então é evidente que ele foi afastado. Mas ele é isso, ele falou muito no jornal, ele é meio... Cara, sempre vai se querer arrumar justificativas individuais, tal, para punir o sujeito. A culpa é dele do que aconteceu. É culpar a vítima. A mulher é estuprada porque ela usou aquela roupa mais curta. A gente é clássico isso da nossa cultura. Né? O sujeito vai lá, cumpre a lei, começa a apurar crimes graves cometidos durante a Lava Jato e pronto, é punido porque ele falou não sei o que no jornal, porque ele tem um olhar meio amalocado. Cara, que é isso, gente? Isso é clássico no nosso sistema brasileiro. A culpa do escravismo é do escravo, a culpa da morte do judeu é do judeu, a culpa da mulher estuprada é da mulher, né? Esse é um mecanismo clássico que você tem para legitimar autoritarismos vários, né? Então, ele é vítima. Eu não tenho a menor dúvida. Né? Ele é vítima do que aconteceu e agora a justiça começa a iniciar esse reconhecimento, adesão do ministro Toffoli, ele recoloca o trem nos trilhos da legalidade da Constituição. Foi uma vitória da Constituição. Não foi uma vitória do AP, não foi uma vitória da gente, foi uma vitória da Constituição. E quais as chances dele retornar a 13ª vara, Pedro? Porque eu acho que essa é a questão. Ele pode até retornar à vida como juiz, mas o que o TRF4 me parece que não quer, e uma boa parte dessa organização que veio a se chamar República de Curitiba durante muito tempo, de forma laudatória, inclusive pela mídia tradicional, a República de Curitiba, que estava salvando o país, ainda parece muito viva ali. A gente, por exemplo, perdeu sentenças absurdas no Paraná, Pedro, a fórum. Nós somos condenados porque, numa matéria, um repórter falava que havia um conluio. E a Gabriela Hart se sentiu ofendida, processou e a condenação foi da ordem de 670 mil reais. Veja, conluio, o termo utilizado pelo Toffoli para se referir a gente... E tem agora juízes processando a gente, juízes, né, do TRF4, um deles processando a gente por conta das denúncias feitas pelo ex-deputado estadual lá do Paraná, me foge o nome dele agora, que fala da festa lá, festa do Tony Garcia. Tony Garcia. Essas denúncias, processos, e eles ganham lá. Eles ganham tudo, Pedro. É uma coisa assustadora, quer dizer, só há uma chance isso sair da decisão ali do TRF4. Isso é possível, porque tem que ser o CNJ que pode fazer o ato voltar. Nós estamos, desde o primeiro momento que eu entrei no caso, faz uns meses já, nós pedimos 3 coisas ao CNJ. Uma, que criasse a correção, foi criado, que ele retornasse ao cargo, isso não foi concedido, e também pedimos que o CNJ avocasse o processo administrativo contra ele, a apuração administrativa, que então não era nem processo, que estava rodando no TRF4. O CNJ negou isso. É uma das razões da gente ter recorrido ao Toffoli. O que fez o ministro Toffoli agora? Determinou a suspensão do processo administrativo contra a Apio, sem prejuízo do CNJ, se quiser requisitar esse processo. Ou seja, se o CNJ quiser apurar, que apure. Mas o TRF4 não vai apurar. Aí eu acho que tem que ser uma consequência imediata dessa decisão o retorno do Apio ao cargo, porque agora não tem mais processo contra ele. O CNJ não quis avocar o processo. O TRF4 está com o processo suspenso por ordem do STF. Não há processo. O Apio está fora da carreira sem nenhum motivo jurídico, sem nenhuma apuração sequer em andamento. Então, é evidente que a consequência imediata, a meu ver, tem que ser o retorno dele ao cargo. É uma consequência imediata. Ontem eu vi um grande professor de direito falando na UOL. Pedro, eu vou te interromper pelo seguinte: o nosso querido Zé de Abreu, que está assistindo aqui, me manda uma tela agora, desse minuto da Globo News, dizendo o seguinte: CNJ mantém Apio afastado da Lava Jato. Precisa ver com o que é essa decisão. 1209. Ou seja, há 2 minutos foi publicado isso no Conexão Globo News, né? E a Camila, repórter, está lendo lá. Eu vou tentar mais dados,
ver se a redação Tem consegue. alguma adesão do CNJ, né? Mas Isso. para ver o que é. Então, talvez eles tenham realmente a intenção de mantê-lo afastado, né? Nós vamos recorrer disso aí, né? Porque, a meu ver, não há nenhum sentido, né? A não ser que, óbvio, o CNJ tenha resolvido ele apurar o caso do Apio. Aí vamos ver. Mas, como disse o ministro Toffoli, não tem sentido apurar o caso do Apio sem apurar o dos outros integrantes, né? Quer dizer, que isso não esteja num contexto mais amplo de apuração dos ilícitos da Lava Jato, né? Agora vamos ver o que decidiu, não sei, tem que ver. Agora, Ou o seja, TRF4 pode descumprir uma decisão do Supremo, porque teria que aceitar já de imediato, não? Não, mas exatamente a decisão do ministro Toffoli foi dada porque, ao declarar Apio suspeito para atuar nos casos da Lava Jato, o TRF4 descumpriu uma decisão do Supremo. Então, esse descumprimento tem sido reiterado. Isso quem fala é o ministro, não sou eu, não, na decisão dele, né? Então, é uma reiteração desse tipo de conduta. E o CNJ, ao fazer isso, acaba empoderando o TRF4, né? Não devolveu o Apio a... Fica uma situação híbrida, porque o TRF4 não pode apurar, porque um ministro do STF, a decisão do STF foi de suspender o processo. Aí o que deve acontecer é o CNJ avocar o processo, que é o que nós pedimos desde o começo, né? Não tem outro jeito deles fazerem o procedimento, a não ser que eles avoquem o processo do TRF4. E a investigação do que ocorreu, né? Porque o CNJ elaborou um relatório e o Flávio Dino disse que vai dar continuidade, né? Vai ter um grupo de trabalho para apurar as coisas da 13ª Vara, e também a Polícia Federal vai investigar. Isso também pode ajudar nessa questão do Apio, ou isso pode levar à responsabilização do Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato? Acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Quando se vai se demonstrando esses crimes que o Apio começou a apurar e vão se demonstrando a veracidade, mostra como ele agiu corretamente ao mandar apurar. Mas, de qualquer forma, mesmo que mostrar que esses crimes não existiram, ele agiu corretamente ao mandar apurar, porque houve um cidadão que foi lá e denunciou, alguns cidadãos. Ele não mandou apurar do nada, né? Então, eu acho que a conduta do Apio não tem muito a ver com isso. O que tem que se reconhecer é que ele foi perseguido em razão dessas condutas, né, que ele adotou, né? Isso não pode haver, isso é uma ameaça não só à pessoa do Apio, como ao próprio exercício independente da jurisdição no país, né? Então, eu acho absolutamente fundamental que ele retorne à carreira, retorne ao exercício do cargo, né? Nós vamos ver as medidas que nós vamos adotar aí para poder tentar fazê-lo voltar ao cargo, né? E em relação a essa caixa preta dos recursos da Lava Jato, Pedro? Esses 2,5 bilhões. Chega a 4 bilhões, segundo a nossa fonte. Olha, não sei, isso aí precisa apurar, né? O CNJ tem que apurar. Ele já indicou que há desvio, não necessariamente apropriação privada, mas desvio no uso desses recursos, né? De várias naturezas, inclusive com ofensa à soberania nacional, é um volume de problemas imenso. Tá isso posto no primeiro relatório, na síntese do primeiro relatório que o CNJ divulgou. E ele está apurando, ele tá inclusive querendo criar uma comissão que vai além do CNJ. Envolve CNJ, Tribunal de Contas, Ministério da Justiça e a AGU. Vamos aguardar. Aí não tem jeito, tem que aguardar. Eles vão seguir o dinheiro, vão ver o que aconteceu. Aí nós vamos ter que aguardar. Eu não tenho muita informação, nem tenho como ter. Eu sou só advogado do Apio nesse caso, né? É que esse caso da apuração se mostra que se aparece aí o follow the money, que na prática é isso. Não siga o dinheiro, significa que a gente está falando de uma organização criminosa de outro, porque a gente achou que era só para combinar decisões judiciais, para perseguir certos campos políticos. Não, aí a coisa fica grossa, né? Por isso,
essa matéria de ontem, feita pela Fórum, aqui, pelo Henrique Rodrigues, eu acho que ela abre uma nova trilha, que se vier essas investigações, nesse caso, e essa denúncia, e foi feita por alguém que está há mais de 10 anos, segundo o Henrique, dentro do sistema jurisdicional do Paraná, é algo de uma gravidade que essa quadrilha estava operando, talvez, criminosamente do ponto de vista da corrupção. E não era à toa que tentaram aqueles 2,5 bilhões para aquela fundação, porque estavam querendo organizar um projeto político, partidário, porque depois vieram sair candidatos. Mas será que era só por causa da política? Parece que não. E isso que eu quero chamar a atenção aqui, fica à vontade se você não quiser tratar do assunto, Pedro, mas é que eu acho que surge uma nova picada de investigação que precisa ser levada muito a sério, porque ela pode explicar muitas outras coisas. Isso aí vai depender da ação do CNJ, né, nessa apuração. O que eles vão fazer? Eu realmente não tenho informação, eu sou só advogado APA, eu não sei o que eles pretendem fazer, não tenho nenhuma informação, não sei o que vai acontecer. Eu estou aguardando, como cidadão eu estou aguardando, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que você tem razão, aí tem indícios suficientes para gerar uma linha de investigação dentro da investigação geral. Mas precisa ver o que eles vão fazer, né? Ninguém sabe onde está o dinheiro, Pedro. Ai, Deus do céu, tem gente que fica incomodando, telefonando, né? É porque o pessoal está desesperado aí com as notícias recentes. Mas está certo, Pedro. Não sei se a Adri tem mais algum. Não, tá. O Pedro tem trabalho aí. Agora, depois da notícia que o Zé Damião passou aqui, o Zé virou nosso repórter avançado. Opa, avançadíssimo. Obrigado, Zé. É um grande... Eu te agradecer. Muito obrigada, viu? Obrigado, Adri. Obrigado, Renato. Tudo de bom para vocês. Valeu.